Meus irmãos, glória a Deus, como é bom. Vamos hoje meditar um pouco em algumas palavras que Deus tem colocado na minha vida, de forma assim, de tudo que nós temos passado. Eu tenho meditado muito em algumas questões que nós temos visto no dia a dia. Nós temos temos tido a nossa fé colocada em prova todos os dias, né? Muitas vezes, coisas que acontecem, inclusive, contra a nossa fé. Muitas vezes que a gente não entende. E é isso que eu queria falar essa noite. O tema da ministração hoje é um tema que é uma expressão, né, que muitas vezes a gente faz. O tema hoje é, e agora? Ponto de interrogação. Sabe aquele emoji que aparece com aquela boquinha assim? E agora? O que eu faço? E agora? Meu Deus! Essa expressão, sabe? Muitas vezes a gente é pego de surpresa com notícias que estão totalmente fora daquilo que a gente está declarando, totalmente fora daquilo que a gente crê, sabe? E acontece. A palavra de Deus, ela nos garante que Deus sempre estará conosco, que Ele nunca não vai nos abandonar, que todos os dias, até a consumação do século, aleluia, Ele nos garante vida eterna, Ele nos garante que a morte não é o nosso fim. Ele garante para nós, aleluia, uma alegria que vem de dentro, não vem de fora. Tudo isso Ele garante, mas Ele nunca garantiu que a gente não teria alguns problemas. Que às vezes a gente não teria alguma notícia que muitas vezes não era aquilo que a gente queria. E muitas vezes a gente não entende isso. Porque nós estamos na igreja, nós estamos sendo firmes, nós estamos, né, dizimando todo dia. E às vezes a resposta não é aquela que a gente esperava. E aí? Então hoje é essa pergunta que eu queria deixar para todos vocês, e é algo que Deus tem tratado no meu coração. Qual é o segredo da vitória nesses momentos? Por quê? Em algumas situações a gente fica muitas vezes caindo, pessoas ficam caindo, e não se levantam, e outras balançam, né? Quase cai, mas aí daqui a pouco a hora que você vê, tá? Às vezes a pessoa nem viu o que o outro passou. Mas quando você fica sabendo, você fala, eu não imaginava que você passou por isso. Já viram isso, meus irmãos? Hã? Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Essa é a história que eu vou usar para dar o exemplo desses princípios e de uma situação que a gente vai ver várias notícias, olha, eu meditando nessa passagem, quanta coisa que eu extraí, tão conhecida, uma passagem que a gente já viu tantas vezes sendo ministrada, tenho certeza que você ainda vai ver muitas vezes, e o lindo da Bíblia é isso. O lindo dessa palavra aqui é que ela se renova todos os dias. Ela nos traz princípios, garantias, e ela é o nosso manual de vida. Meu irmão, ela é o manual na bênção, ela é o manual, às vezes, nas tribulações. Ela tem todas as respostas aqui. Ela nunca vai ser desatualizada. Ela nunca vai, nenhuma resposta do que você precisa, você vai deixar de ver se você estiver alinhado com essa palavra. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos lá. Aleluia. O barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Vamos pular para o versículo 35. Marcos, capítulo 5, agora 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Aleluia, glória a Deus. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Aleluia.
que choravam e os que o pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-o pela mão, disse: Talita, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados, todos. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem comer a menina. Aleluia! Que história linda! Imagina isso como um filme, meus irmãos. Imagina isso como uma história, né, com um enredo de um filme. Quantas reviravoltas, quantos detalhes, que história rica. E no meio disso ainda tem uma mulher que encosta nas vestes de Jesus e é curada. De 12 anos de uma enfermidade. Que dia poderoso. E te digo mais, um pouco antes, Jesus tinha expulsado de um homem uma legião de demônios e jogado numa manada de porcos. Tudo isso no mesmo dia. A hora que Jesus sai do barco, era isso que tinha acabado de acontecer. E as pessoas estavam admiradas, porque elas conheciam aquele homem, um grande milagre. Jesus, onde ele andava, os milagres iam acompanhando. E chega na vida de Jairo. Jairo vai ser a base da nossa ministração de hoje. Eu queria, desde do início já, nós estabelecermos alguns princípios. Porque é importante nós termos esses princípios firmados, porque muitas vezes nós vemos as histórias bíblicas, e é importante sim que a gente se reconheça nos milagres de Jesus, que a gente tome posse, muitas vezes porque nós estamos passando por alguma situação que muitas vezes é parecido com isso, mas nós precisamos ter os princípios no sentido de que Deus é conosco todos os dias. Salmos 23:4 diz assim, que mesmo se a gente andar pelo vale das trevas e da morte, não temeremos perigo algum, pois Ele está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 112:7 diz, não temerei as más notícias, porque o meu coração está firme e confiante no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque é importante nós sabermos que certas situações podem não ser exatamente igual nós estamos falando aqui, porque existem situações que as coisas acontecem e a gente não sabe o porquê, mas Deus continua sendo Deus. Ele nunca deixa de ser Deus. Entenda, Deus não é poderoso porque Ele curou, e Ele também não deixa, Ele não é menos poderoso porque a pessoa não foi curada. Entenda isso. Se a pessoa, Deus é o nosso Deus na vida e também na morte. Vocês entendem isso que eu estou falando? Se nós temos a garantia da vida eterna, nós temos a garantia de que a nossa vida não se resume a isso. Então é importante eu colocar isso nesse começo, por quê? Porque a gente precisa saber confiar em Deus todos os dias enquanto a gente viver, para a gente poder ter sempre a força de poder caminhar. Muitas pessoas estão parando no problema, porque não entendem, porque muitas vezes acham que a vida é só bênção. É só aquilo que eu creio que o que eu declaro, nós vamos falar sobre isso aqui, vai acontecer, mas alinhado com a palavra, mas existe uma vontade de Deus sobre todas as coisas, e nós precisamos saber que um dia Ele nos amou, entregou o seu Filho Jesus, para que a gente creia nele, para que a gente receba Jesus como Salvador. Você que está na sua casa, o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Tudo vem junto, tudo. Vem a saúde, vem a prosperidade, vem a paz, vem a alegria. Oh, aleluia, vem as noites de sono, vem nós podermos andar com autoridade, a autoridade de Jesus habitando em nós, pelo nome de Jesus. Mas o mais importante na nossa vida é a salvação. Eu queria deixar esse princípio bem estabelecido nesse início, porque a nossa vida, aleluia, é uma vida consagrada a Deus. E quando você faz isso, e quando você anda nessa palavra aqui, meu irmão, tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a certeza da nossa vitória. Aleluia. Até o dia que Ele nos chamar. Até o dia que Jesus voltar. Foi como o Zé cantou aqui, eu também creio que já está chegando esse dia e nós vamos ver sim.
Mas se acontecer de nós irmos antes, amém, aleluia, nós estamos na glória. Aleluia, é tão bom, aleluia. Quando nós lemos aqui tudo o que Deus preparou para nós, Jesus falou isso: eu vou para o meu Pai preparar uma morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Meu irmão, essa é a confiança da nossa vitória, a confiança de que Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Essa é a nossa vitória, é o poder da ressurreição que nos garante. Aleluia. Posto os princípios da nossa vida, e é importante nós colocarmos isso, nós vemos aqui nessa história de Jairo, alguns princípios que eu queria meditar com vocês passo a passo. Aqui nessa história de Jairo nós vemos princípios de conhecimento da palavra, fé, humildade e rendição, confissão, paciência, confiança, obediência e crer no impossível. Eu vou passar um por um aqui, mas vocês vão ver como essa história de Jairo nos ensina, como nós podemos aprender com ela, como ela pode dar base para a nossa vida no dia a dia. E pode ter certeza, meu irmão, fica firme nesses princípios, medita nessa palavra, conheça ela todos os dias, que você vai ver que todas as vezes que uma situação dessa se levantar, você vai entender e você vai pegar, você vai junto, não vai largar Jesus, você vai caminhar com Ele, Ele vai te dar força para você poder atravessar, seja que situação for. Nós estamos passando por um tempo, meu irmão, que as pessoas estão desanimando da fé, estão se afastando da igreja, porque elas estão vendo notícias que, infelizmente, estão indo contra a fé delas mesmas. Estão perdendo muitas pessoas queridas. É triste isso que nós estamos vivendo. E muitas vezes perdendo porque as pessoas estão aceitando o problema, estão vivendo a circunstância. E nós temos que ter uma fé blindada pela palavra de Deus, uma mente blindada. Porque quando chega, nós temos que responder com a palavra. E não absorver o problema. E não ficar vivendo tudo o que nós temos que, hoje em dia, meus irmãos, ter os nossos olhos bem abertos. E é olhos espirituais. Muita gente está tratando isso como coisas naturais nesse tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E, infelizmente, existe um espírito que tem tomado conta da mente das pessoas, trazendo mentira, trazendo muitas vezes engano. E a gente precisa entender quem nós somos em Jesus. Aleluia. Vamos agora para a história de Jairo. Jairo, um chefe da sinagoga. Meus irmãos, não sei se vocês já perceberam, lá naquele tempo os judeus não gostavam muito de Jesus. Foram eles, inclusive, que perseguiram. Foram eles que, em todo o tempo, queriam parar o ministério de Jesus. E Jairo era um chefe da igreja dos judeus. Era alguém importante. Era alguém que tinha um cargo que realmente representava ali perante os judeus uma autoridade. Então eu vejo Jairo como alguém que conhecia a palavra, eu tenho certeza disso, porque ele trabalhava, ele era chefe, ele coordenava o serviço da sinagoga, mas ele também poderia ter vários motivos para não querer estar perto de Jesus. Só que Jesus, como eu disse, estava andando e realizando muitos milagres. Através da vida de Jesus, muitas vidas estavam sendo libertas. Jesus estava fazendo algo grandioso. Jesus estava cumprindo o seu ministério. E no meio disso, nós vemos Jairo ali passando por uma situação de enfermidade da filha. A filha ruim, eu tenho certeza que ali ele deve ter tentado várias maneiras de tentar curar a filha, até que chegou uma hora que, no espírito, ele vendo os milagres e os sinais que Jesus estava fazendo, ele colocou no seu coração, e ele foi até Jesus. Meus irmãos, o conhecimento da palavra e o conhecimento do poder de Deus é que vai gerar, do poder de Jesus, da autoridade que Ele nos deu, é que vai gerar a fé no nosso coração para nós chegarmos até Ele. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Nós não podemos ficar na superfície. Nós temos que ler as histórias, ler os versículos, ler os princípios, conhecer para que a gente possa buscar a Jesus. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Meus irmãos, a primeira lição que a gente pega com Jairo sabia quem ele estava procurando. Jairo sabia, ele tinha certeza
Quando ele foi, ele não quis saber se as pessoas iam falar dele, se a sinagoga ia mandar ele embora, se ele não tinha mais, qual a reputação, ele não se preocupou com a reputação dele. Por isso, conheça a palavra, como a gente leu em Provérbios aqui, porque é o que vai te garantir a vida e a saúde todos os dias. E guarda no mais íntimo do seu coração. Porque a hora que você faz isso, você vai estar sempre confessando o que é certo, você vai estar sempre alinhado com a palavra. Então, conheça a palavra, conheça as promessas. Eu acabei de ler uma promessa aqui, Malaquias 3:10, fala sobre finanças, fala sobre sustento, fala sobre provisão, fala sobre alegria. Mas quantas promessas nós temos na palavra de Deus? Quantas promessas você já viu? Então, assim, precisamos tomar posse, é poder isso para nós. Não é uma palavra simplesmente escrita de forma aleatória. Deus, quando pensou a Bíblia, Deus, quando inspirou homens a escrever a Bíblia, foi para que Ele nos desse as armas para a gente poder justamente vencer todos os dias. Todos os dias. É algo que é um poder que está disponível para nós. Nós não podemos abrir mão e sermos negligentes com isso. Aleluia. A segunda parte, quando ele chegou até ele com fé, ele chegou a ele realmente crendo, não duvidando. E ele chegou se humilhando, se rendendo. A palavra de Deus diz que ele se lançou aos pés de Jesus. Gente, alguém que tem uma autoridade, numa multidão de pessoas, ele não quis saber. A palavra de Deus diz que ele se ajoelhou e se humilhou e implorou. A palavra de Deus diz que ele suplicou, que ele insistentemente falou: mestre, a minha filha já está muito doente. Eu preciso desse poder. Venha para minha casa. Aquela rendição. Quantas vezes as pessoas estão passando por situações e muitas vezes ficam ali, isso aqui eu resolvo. Pode deixar, isso aqui é comigo. Meu irmão, Deus quer te ajudar nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Eu já contei coisas aqui que muitas vezes acontecem no dia a dia. Esse é o nosso Deus, é um Deus que ama. Para quê? Para quê a gente ficar andando por coisas, muitas vezes achando que, Deus não vai me ajudar nesse sentido, essa situação aqui, pode deixar, e aí vai errando, longe da palavra. Se humilha na presença de Deus, se renda a Ele, sabe, ajoelha, tenha a prática da oração, a prática da consagração, todos os dias. Você vai fechar um negócio, ore. Você vai visitar uma pessoa, ore antes. Faça tudo faça em oração. Dá para fazer às vezes num carro, às vezes no trabalho, né? Porque nesse caso aqui era uma questão de saúde, mas nós podemos levar isso para todos os lugares, nos rendendo a Deus, entendendo quem nós somos, que nós dependemos dEle. Meus irmãos, não confia na força do teu braço, não confia só naquilo que você pode. Cuidado, sabe? Consagre a sua vida a Ele, se renda a Ele. Faça como Jairo. Jairo não teve problema nenhum em dizer, não, eu sou o chefe da sinagoga. Imagina se eu vou fazer isso. Quem é Jesus? Tudo bem que Ele está fazendo uns milagres aí, mas não, eu não vou me rebaixar. Não, tudo bem que a necessidade dele era grande, mas nós não precisamos chegar num ponto desse. Tenha uma vida rendida perante Deus. Tenha uma vida consagrada perante Deus. Tenha uma vida realmente prostrada. E pode ter certeza que Ele vai te exaltar. Aleluia. Pode ter certeza que todos os dias da sua vida você vai ver como Deus te honra. Você vai se ver em lugares que você vai falar: meu Deus, só Deus podia ter me trazido aqui. Eu não vejo em mim, mas Deus, Ele te coloca nessa posição. Porque é posição de filho, posição de rei. Como é bom. Olha, eu já vivi um pouquinho para poder saber o quanto isso é real. E acontece. Experimenta. Glória a Deus, aleluia. Outro princípio que nós vemos aqui, confissão da palavra, fé, confissão, declaração. Olha bem o que Jairo fala para Jesus, aleluia. Ele disse assim, em
no 23 mesmo. Diz assim: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Para que ela seja salva e viva. Ele determinou. Ele não falou assim para Jesus: vamos lá, quem sabe, eu já tentei tantas coisas, mal não vai fazer, né? Senhor, essa doença é tão grave, meu Deus, ela está numa situação tão difícil, faz dias que ela não abre os olhos, faz dias que ela não... Você não vê nada disso. Você não vê ele querendo exaltar o problema para Jesus. Ele determina para Jesus: vamos lá, que o Senhor vai colocar a mão sobre ela, e ela vai ser salva, e ela viverá. E ele não duvidou disso. O que está saindo da sua boca, meu irmão? Qual é a declaração? Muitas vezes em cima dessa má notícia. Quantas vezes a gente recebe essa notícia e como eu falei, e acredita mais nela do que no poder de Deus. Jairo aqui, com toda a fé e a confiança do que ele tinha, ele determinou: Jesus se move pela tua fé. O poder de Jesus, ele já está, ele não vai mudar. Ele não é mais poderoso para mim, ou menos para mim, mais para... Não, ele é poderoso. Deus, aleluia, ele já conquistou tudo para você. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Ele não vai ficar doente de novo para que você possa ser curado. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz, meu irmão, estava sobre ele. Por que você está vivendo sem paz? A alegria, Jesus já fez tudo já por nós. Ele não vai fazer de novo. Aquele versículo que nós tanto conhecemos, aleluia, Marcos 11:22 diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: erga-te e lança-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Deus nos deu esse poder de poder cumprir aquilo que você diz. Ele liberou essa autoridade sobre sua vida. O problema é que você, em vez de dizer aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus diz para que isso aconteça, você diz aquilo que você está vivendo. Você diz aquilo que você está vendo. Você fala da doença, você fala do problema do governo, você fala do problema das finanças, você fala do problema do seu irmão, você fala do problema da sua igreja, você fala do problema da sua família, da sua esposa, do seu filho, você fala do problema, mas você não fala de Deus. E aí sabe o que acontece? Você vai sempre vivendo a mesma coisa, porque tudo que você fala te faz voltar ao problema. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Tudo que você disser, até um monte, erga-te e lança no mar, assim será feito. Esse é o poder que foi liberado a nós. O poder da autoridade, do que nós dissermos, acontece. Com fé, crendo. E assim Jairo falou para Jesus. Aleluia. Eu amo esse versículo aqui, ó. Olha o versículo 24. E Jesus foi com ele. Esse é Jesus, aleluia. Como eu amo. Por isso que nós cantamos aqui tão lindamente, oh aleluia. Como é lindo nós cantarmos o amor de Jesus. Jesus foi com ele. Sabe por que Jesus foi com ele? Porque Jesus vai. Quando você se achega a ele com essa fé, ele nunca vai te deixar esperando. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te deixar no vácuo. Nunca. Sabe por quê? Porque a tua fé, meu irmão, a tua fé é que move Jesus. E ele vai, ele está sempre com você. O problema é, como eu falei, é que muitas vezes a gente abre mão desse direito de Jesus estar. E aí você, em vez de Jesus ir com você, vai o problema com você. Vai a necessidade, né? Vai a situação muitas vezes, porque como eu falei, as notícias ruins vêm. Nós vamos chegar um pouco mais aqui à frente, na hora que ele recebe realmente a notícia, e eu vou abordar um pouco mais esse assunto, mas muitas vezes a gente se esquece de Deus nessa hora, e às vezes a gente culpa. Eu vou chegar lá, eu estou adiantando o assunto, aleluia. Paciência. Paciência. Jairo foi paciente. Vocês perceberam que nós demos um pulo aqui? Hã? Vocês perceberam que eu pulei do versículo 25, lá para o 30, do 24, lá para o 35? Vocês estão percebendo? Jesus
foi com ele. No meio do caminho, uma multidão apertando, e vem uma mulher e rela na roupa de Jesus. Jesus, opa, de mim saiu o poder. Mas quem encostou em mim? Mas mestre, está todo mundo encostando. E ali um grande milagre acontece. E a mulher conta toda a história dela. E a mulher mostra como ela foi curada. Uma linda história, dá uma outra ministração. Mas ali do lado está Jairo. Jairo, olhando no relógio. Jairo, ai meu Deus, essa mulher não acaba de contar essa história, meu Deus do céu. E minha filha lá esperando. Ou vocês acham que Jairo não estava ansioso, assim, querendo chegar logo em casa para poder... Porque ele sabia como tinha deixado a filha. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia fala de tudo que aconteceu com a mulher. A Bíblia não fala, e Jairo importunou, e Jairo reclamou, e Jairo... Por que que muitas vezes, enquanto as coisas estão no processo, muitas vezes no meio da situação, a gente não tem paciência nenhuma, e a vida está toda hora reclamando, toda hora murmurando, toda hora falando problema, toda hora confessando. Meu irmão, seja perseverante na sua fé. Sabe, não fique toda hora contando o seu problema de uma forma como se ele já não estivesse sendo atendido, como ele já não estivesse sendo alcançado. Muitas vezes a pessoa perde a fé, perde a bênção, perde o milagre no meio desse processo. Você já pensou se ele chega para Jesus e fala, Jesus, chega, deixa essa mulher aqui, vamos que o meu assunto é mais importante. Seja paciente, seja perseverante, mantenha-se firme nas suas convicções. As pessoas são muito inconstantes, no meio de tudo ela larga tudo, porque o pastor não me ligou, porque aquele irmão falou alguma coisa para mim, porque o diácono ali na frente não me cumprimentou direito, olhou com cara feia, enfim, seja lá o que for, porque alguém chamou minha atenção, porque a minha máscara estava fora do lugar, eu não vou mais naquela igreja. Irmão, seja paciente, mantenha-se firme, mantenha-se constante, mantenha-se na declaração, entenda, Deus está com você, Ele nunca te abandonou. Se está demorando, calma, tenha a paz de Deus dentro de você, lança fora toda a ansiedade e continua se alegrando. Mas será que vai ser agora? Será que vai ser daqui a pouco? Será que é amanhã? Mas quando vai ser? Tem gente que ora assim, sabe a criança que está viajando e nunca chega? Mãe, vai chegar, vai chegar. Tem gente que é assim, Deus vai chegar, vai chegar. Gente, calma, sabe? Jairo ficou quietinho, tem hora que tem que ficar quieto, tem hora que tem que não falar nada mesmo. Assim como nós falamos da confissão, do que nós estamos falando, a gente declarar, tem hora que é silêncio, é no Espírito, é Deus falando conosco. Ouça a voz do Espírito, aleluia. Seja alguém que seja mais pronto para ouvir do que falar. Glória a Deus. Como é bom muitas vezes, o silêncio também fala muita coisa para nós. Aí chega a notícia, no 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns chefes e disseram, deixa, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Eu fico pensando nessa hora, toda a expectativa dele, ele querendo levar e chega lá, deixa, não deu certo, não precisa mais, ele deve ter mais o que fazer, Jesus, pode dispensar ele, não deu tempo. E Jesus não deixa nem Jairo falar. A Bíblia fala que prontamente Jesus fala, não temas, crê somente. Deus hoje está falando para você, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. Não temas, crê somente. Creia, meu irmão. Ele é poderoso. Aleluia. Seja o que for. Sabe, quantas vezes na vida nós recebemos uma notícia que é contra a nossa fé, contra o que nós estamos declarando, contra aquilo que nós cremos, mas a forma como você reage a essa notícia é o que vai determinar o final dessa história. Entenda, reaja com fé, meu irmão, continua confessando a palavra, sabe, não culpe Deus. Jairo aqui podia ter dito, está vendo Jesus? Ficou lá parado, a mulher também, 12 anos, justo hoje vai querer vir aqui, bem na hora que está levando minha casa. Podia culpar Deus, Jesus assim ou não podia? Podia sair murmurando, falando mal, Jesus cura, mas justo hoje não deu tempo na minha casa. Gente, ele creu, Jairo creu, Jairo ficou, ele pegou e foi acompanhando Jesus. Eu creio que triste, eu creio que sim, naquele momento ali, sentindo, mas assim, confessando a palavra, confiando. Quantas vezes chega um diagnóstico, nós estamos orando, eu já
Hoje eu estou com 48 anos. Já estou, né, vocês vão falar aqui, né? Mas assim, eu já vivi muitos diagnósticos, eu já tive situações, meus irmãos, orando, Senhor, me cura, me traz libertação. E aí um dia você vem o diagnóstico de uma doença, de uma cirurgia que eu tinha feito no intestino, e vem o diagnóstico, a gente orando, Senhor, não seja essa doença, porque o médico falava que podia ser, e chega o diagnóstico, e deu a biópsia, exatamente aquela doença incurável, doença de Crohn. Quem conhece essa doença sabe que essa doença, se você olhar na internet, você vai ver, ela não tem cura, é uma doença que você vai tratando. E aí? O diagnóstico estava lá. O que eu vou crer? No diagnóstico do médico ou na palavra de Deus que me garante a saúde, que me garante que eu sou curado? Esse é o momento de você entender quem você é em Cristo, meu irmão. Você não pode mudar a sua fé e a sua confissão por causa de um papel, por causa de um diagnóstico. Deus é o Deus que transforma. Oh, aleluia, isso faz 12 anos que aconteceu. Graças a Deus, eu tive um processo, sim, eu tive um momento que eu fiquei triste, eu tive, sim, algumas visitas de irmãos. Meu irmão, fica junto com os irmãos para poder estar gerando fé no seu coração. Aleluia, e Deus me curou. Hoje eu estou aqui livre, salvo, nunca mais tive problema. Uma vida, graças a Deus, curada. Aleluia, crendo que Jesus todos os dias levou sobre si todas as minhas enfermidades. Um dia chegou um resultado, a gente queria tanto ter, a gente já tinha um menino aí, queria tanto ter uma menina, e a gente querendo, crendo, e o médico, não, esquece, você não tem condição. Se você teve um menino, você foi ganhou na loteria. Você quer ganhar 2 vezes na loteria? Mas um dia o pastor ora aqui, com todos os exames. Meus irmãos, pensa num casal que fez exame. Estéril, zero, não tinha chance. Um dia o pastor orou aqui para nós, vocês creem que essa filha vai ser de vocês? Amém, a gente crê. Então eu vou orar para isso. Julho de 2007, em setembro aí a esposa ainda falou assim, e agora? Eu falei, agora está com Deus, agora eu vou descansar. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar agoniado, eu não vou ficar pensando como vai ser. Todos os exames dizem uma coisa, mas Deus diz na sua palavra que os nossos filhos são herança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sei se vocês viram uma menina tirando foto aqui. Graças a Deus, é o milagre de Deus. Aleluia, servindo a Deus aqui. Glória a Deus, como é bom nós servirmos a esse Deus. Nós termos essa fé, essa confiança, todos os dias. Não pare na má notícia, meu irmão. Não pare, muitas vezes, no diagnóstico. Aleluia, não pare. Avance, continue declarando todos os dias. Afasta de você tudo aquilo que pode afetar a sua fé. A partir do momento que Jesus viu isso, o que ele falou? Fica todo mundo. Vem comigo só Pedro, Tiago e João. Jesus ali já filtrou a questão ali. Ele não queria nada que ficasse com conversa. Oh, mas morreu, né? Como é que é isso aí? Será que vai dar certo? E naquele caminho ali eu creio já em Jesus orando, Jesus se consagrando, Jesus já declarando. Porque Jesus foi homem como nós, apenas é que ele entendia o poder, porque ele disse que tudo que ele fez, nós faríamos coisas maiores. O poder que estava sobre ele está sobre nós. Aleluia, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu creio em Jesus se consagrando, meu irmão. Nesse momento é o momento de você se consagrar, é o momento de você orar, é o momento de você se fortalecer por dentro. E é através da palavra que isso acontece. E Jesus chega na casa e está todo mundo chorando, pranteando, desesperado. A menina morreu. E ele diz, não, ela está apenas dormindo. E o pessoal deu risada. Quantas vezes, às vezes na sua fé, meu irmão, você começa a declarar coisas que ninguém acredita. Nem na sua casa, nem no seu trabalho. As pessoas todas sempre têm alguma coisa para dizer para você contrária à sua fé. Nessa situação que eu falei da minha cura, da cura que Deus fez no intestino, quantas pessoas chegaram para mim? Eu conheço pessoas que morreram disso, pessoas que fizeram cirurgia disso, pessoas que vivem limitados, sem poder comer nada, por causa. Quantas pessoas chegaram para mim falando isso naquela época? E você vai crer naquilo que Deus falou ou no que as pessoas estão falando? Só que eu me afastava, eu não ficava assim, mas e aí? Para de ficar buscando informações, para de ficar se alimentando daquilo que vai afetar a sua fé. Jesus não ligou para que as pessoas estavam dando risada, ele mandou todos saírem. E Jairo foi obediente.
E Jairo obedeceu e mandou todos saírem. E ficou só Jairo, a esposa, Jesus e os discípulos. Entenda, gente. Quando Jesus manda, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Para de ficar tentando fazer do seu jeito. O jeito de Deus é melhor. O jeito de Deus vai dar certo. O jeito de Deus é milagre. Aleluia. Eu creio, porque eu já vivi isso. Todos os finais das histórias, quando Deus deu uma direção, mesmo às vezes sendo contrário ao que nós pensávamos, mesmo às vezes sendo contrário à razão humana, você pode ter certeza que é vitória na certa, porque se for alinhado com a palavra, Deus vai cumprir e Deus vai selar. Por isso fica atento, fica sensível. Essa sensibilidade não vai vir de você falando com todo mundo o seu problema, vai vir quando você fala com Deus, quando você busca na palavra a resposta. Aleluia, glória a Deus. E aí, no final, Jairo, não duvidando, creu no impossível. E Jesus disse a ela: levanta-te, talita cumi. Menina, levanta-te. Aleluia. O grande milagre se aconteceu, se realizou. Aleluia. Aquela menina de 12 anos foi curada daquela enfermidade. Ela foi, o poder de ressurreição que habitava em Jesus se operou na vida dela. E ela voltou. Aleluia. E Jesus falou: dê a comida a ela. Alimente a sua filha, como quem diz, toma, cuida da sua filha agora. Todo o milagre aconteceu. Meus irmãos, essa é uma história, como eu falei, que ela vai trazendo princípios que nós precisamos ter na nossa vida. Crer que o Deus é o Deus do impossível, crer que Deus, Ele nunca nos abandona, confiar nele todo dia, ter fé na sua palavra, conhecer. Mas por que às vezes não acontece? Por que às vezes... tantas tristezas que a gente tem visto, pessoas, às vezes, importantes que a gente tem perdido. E aí? Eu vou deixar um versículo aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga dor já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Glória a Deus. Toda alegria invadindo o seu coração. Toda tristeza se convertendo em riso. Aleluia. Todo choro, Deus limpa, Deus tira. É Ele que nos consola todos os dias. Meus irmãos, quando eu falo de notícias, eu falo de todo tipo de notícia. Cuidado com a reação que você está tendo, porque o inimigo ele tem roubado muitas vidas, tem ceifado muitas vidas, por causa de tudo isso que nós estamos vendo. O medo, sabe? A ameaça, a angústia, a ansiedade, muitas vezes tem enchido consultórios. Eu não estou aqui, de maneira alguma, desmerecendo. Todas as profissões são dignas e Deus deu capacidade para cada um, mas nós temos um Deus que nos sustenta todos os dias. Nós temos um Deus que nos traz alegria, que nos traz realmente, sabe, o consolo, o socorro bem presente na hora da angústia. Tome posse disso, meu irmão. Jairo, ele foi fiel, ele permaneceu, mesmo com tudo acontecendo à sua volta, mesmo as circunstâncias, as notícias vindo, ele se manteve firme na palavra, ele se manteve firme na sua confissão. O que ele confessou lá no começo se cumpriu. Jesus vem à minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha e ela será salva e viverá. E assim aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Como é lindo você ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E é assim, meu irmão, até o dia que cumprimos a nossa vida, a nossa carreira. E nesse dia, é claro que há tristeza, é claro que há o choro, é claro que há. Mas Deus é sempre conosco, Ele é que nos consola, Ele é que nos dá força para a gente poder se levantar e continuar. Deus não quer ninguém parado. Jairo andou, Jairo caminhou. Jairo não ficou lá no meio da notícia ruim, ele continuou. Essa coisa do e agora? E agora Deus continua sendo Deus. Aleluia. A resposta é: Deus nunca vai deixar de ser Deus, Ele nunca vai ter menos poder, porque você não viu aquilo que você esperava, aquilo que foi contra a sua fé. Meu irmão, não deixe o diabo roubar algo tão grande que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a certeza da nossa vitória. Aleluia. Vocês entendem tudo o que eu falei aqui, meus irmãos?
Aleluia. Porque eu vejo assim que muitas vezes, meus irmãos, a gente confessa coisas que no nosso sentimento, na nossa ideia, a gente não acredita. Assim, vendo as coisas. A gente olha, a gente fala, meu Deus, isso é impossível. Mas é justamente o que eu falei. Crer no impossível. Crer que Deus é o Deus que transforma todas as coisas. Aí é fé. E a palavra de Deus diz que a fé é aquilo que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então creia dessa forma. Fala para o impossível se tornar possível. Fala para o seu casamento. Aleluia. Que ele tem jeito, que ele tem salvação, que o seu marido vai ser salvo. Fala que a sua esposa, aleluia, dentro da sua casa, é a mulher que Deus te colocou do seu lado, para que tudo aconteça bem. Fala para o seu trabalho, fala para a sua saúde, aleluia. Fala para a dificuldade, fala para a circunstância, e ela se transformará. Você pode ter certeza, meu irmão, a vitória é certa. Os milagres, meus irmãos, são resultados do poder de Deus, ativados pela fé, confissão e ações pela palavra de Deus. Aleluia. Quer ver milagre, meu irmão? Aleluia. Confessa essa palavra. Ande nessa palavra. Tenha atitudes condizentes com ela. Ajusta a sua frequência com Deus, meu irmão. Você vai ver que você vai ter uma vida equilibrada. Situações vão vir sim, mas isso não vai roubar a sua alegria. Oh, aleluia. Você sabe que Deus está com você. Glória a Deus. Como é bom. Como é bom. Para terminar, Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Esse poder foi liberado a todos nós que cremos. Aleluia. Por que estamos andando? Porque as pessoas estão andando com medo. Muita gente dentro da igreja. Você que está na sua casa, Deus te chamou para algo maior, para um nível maior. Não é para ficar andando com medo de coisas mortíferas, que pessoas falando de variante, disso, daquilo. Gente, isso é a obra de Satanás. Nós temos que identificar isso e repreender o nome de Jesus. Aleluia. E pelo poder, e não é negar o fato, não é negar o problema, não é negar a circunstância, mas é declarar sobre ela algo que é mais poderoso do que ela, que é o poder de Deus. A palavra de Deus promete isso. Foi o Jesus que falou isso aqui para os seus discípulos. Aleluia, não fui eu. Não foi alguém que escreveu porque achou bonito. Foi Jesus que disse isso. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é poderoso. Meu irmão, não duvide dessa palavra. Não coloque em dúvida essas verdades. Creia, ande nela, confesse. Olha, eu vibro com isso, porque eu sei porque sei. A gente todos os dias vive o resultado dessa palavra. E não se engane, meu irmão. Tem notícias muitas vezes que quer tirar nossa paz. Tem situações sim, mas Deus continua sendo Deus. E essa certeza que nós temos, essa garantia que nós temos, ela que nos levanta todo dia. Oh, aleluia. As pessoas não entendem. Mas aí a gente precisa falar disso para as pessoas. A gente precisa ser um canal de bênção na vida das pessoas. A gente precisa compartilhar, muitas vezes, um versículo. Sabe, coisas desse tipo. Tem pessoas que dificilmente virão para a igreja, mas você é a igreja para ela. Você é a própria vida de Cristo para ela. Por isso, viva essa palavra. Sabe, onde você estiver, seja luz onde você estiver. Na hora, você tem que ser o ponto fora da curva. Na sua família, no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas chegam perto de você murmurando, reclamando, nossa, as coisas estão ruins, vai tudo dar errado, as coisas, você precisa ser aquele que fala, não, eu creio num Deus que me garante, aleluia, uma saúde, me garante um sustento, me garante paz. Oh, aleluia. Tem gente aceitando, as pessoas estão tudo ficando doida, está todo mundo, passando por problemas psicológicos, e tem pessoas aceitando isso. Não, eu tenho a mente de Cristo, eu renovo a minha mente todo dia, e começa a falar, meu irmão, mesmo que você não esteja, às vezes, vendo na sua própria vida, porque quando a gente olha para nós,
Não olhe para você, olhe para Jesus. Fica de pé, meu irmão. Olhe para Jesus. Pode vir a bandinha aqui para cima. Glória a Deus. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Aleluia. Com Jesus vai tudo bem. Aleluia. Como é bom nós termos essa certeza. Como é bom a gente poder confiar em Deus todos os dias. Você não veio aqui por um acaso, meu irmão. Pega essa palavra. Oh, aleluia. Agradeça a Deus por essas verdades. Nós vemos aqui na vida de Jairo um resultado de um grande milagre. Qual é o grande milagre que você está precisando na sua vida? Qual é o grande milagre que você tem orado e muitas vezes não tem visto ainda? Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Consagre. Sabe, nós vemos aqui Jairo se rendendo a Deus, reconhecendo Jesus como realmente alguém que poderia fazer. Você tem aqui a palavra. Jairo estava vendo os milagres e por isso ele creu. Você, pela fé, você conhece tudo que Jesus já fez, tudo que ele prometeu. Por que você não está tomando posse disso, meu irmão? Toma posse dessa palavra, toma posse dessas promessas. Aleluia. Não fique à margem dos problemas. Não fique vivendo o dia a dia de uma realidade que Deus não te chamou para ter. Oh, aleluia, entre nessa nova vida que Deus fez. Meu irmão, tire essa mentira do diabo, de que Deus tem algum propósito, de algo ruim que está acontecendo na sua vida. Ele te ama, Ele é seu Pai. Ele quer te trazer para uma vida de luz, uma vida brilhando, uma vida dependente dEle. Mas confia nele, meu irmão, confia nele, todos os dias, que pode ter certeza que a parte dele já está feita. Não vai falhar, aleluia.